Bem-vindos ao Lusitanos Cast. Hoje estou aqui o Bruno com a Isabel. Olá, boa tarde a todos. E hoje temos um convidado especial de mais umas áreas que nós nunca falámos cá no podcast e que nós achamos muito interessante de tocar, que é o Tiago Mendes. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por convidar. Nada. Obrigada a nós. O Tiago tem várias áreas que ele atua e que gosta. Tens a parte de ser professor, neste caso de Educação Física. E também é bombeiro, também já foi nadador Salvador, também. Portanto, há muitas valências que nós podemos... Também adora a natureza, também leva os miúdos para a natureza. Portanto, hoje vamos aqui... Miúdos e os adultos. E os adultos também. Portanto, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre a vida do Tiago. Pronto. Começava já por perguntar o que é que te chamou, ou o que é que tu, enquanto criança, o que é que te estimulou para quereres ir pela vertente da educação, do ensino? Se veio alguma coisa para essa altura? Sim, isso é engraçado. Puxar a caçapa um bocadinho atrás, aqueles anos 1900, já tem assim já são 50 anos, não é? E então, já tem aqui algumas histórias engraçadas de vida e recordo-me quando ia com os meus pais, íamos sempre para a praia, não é? Ali para o Algarve, eram sempre festas de família, férias de família, que era uma festa. E meu pai também era caçador, portanto, a parte da natureza, o ir para o monte, para a praia, para a água, esteve sempre ligado à minha história. E eu recordo-me que gostava imenso da água, não é? E, portanto, a parte de estar com os da minha idade, com as crianças, na água, brincarem, não sei o quê, portanto, havia ali uma mística, e eu ficava horas e horas na água, os meus pais não se importavam, eu também não, bem pelo contrário, esquecia-me das horas e pronto, eram os sinais muito bem passados, sempre na brincadeira. Portanto, a parte de estar com as pessoas, de estar ligado com a natureza, de estar ligado com a água, diz muito e sempre me disse, porque não me vejo a fazer outra coisa, só acho que podia ser um bocadinho um homem ré quase, ou assim, já te Chamava a água, já chamava por ti. já respirava assim com um bocadinho. Era um elemento que sentias à vontade. Sim, até era engraçado, porque eu depois tenho a minha pigmentação, é assim mais morena, e eu ficava muito escuro, ficava muito tempo exposto ao sol, também não havia ainda estes calendários solares, não é, da proteção, se dão dos pais, do ACPCJ à perda. E então ficava lá, exposto muito tempo ao sol, ficava muito moreno. Foi na altura que eram os retornados. Sim. E depois perguntavam-me sempre se eu era retornado. Olha, tu és retornado, tu não tens pais. E eu, não, tenho. Depois lá dos meus pais, era engraçado. Assim, diferença engraçada. Tu és o oposto a nós. Nós ficamos muito tempo ao sol, eu só fico vermelha. E eu tenho 2 filhos, não é? E o Gonçalo sai à mãe também é assim breve. Quando apanha muito sol fica vermelho, Certo. não tem a minha pigmentação. Nós só temos duas versões, que é o branco e o vermelho. Não há cá ficar moreno. Também é exatamente isso. É muito, muito difícil. Tem que ser passado muito tempo, com muitos cremezinhos. Sim. Mas é vantagem. Sim. Não. Não, tem a ver mesmo aí com a melanina que a tua pele tem, que é maravilhosa. Mas então, quer dizer que o gosto pela água trouxe-te então já a parte do nadador Salvador? Já foi esse ou não? Já vai um bocadinho daí. Depois recordo-me também que quando eu era miúdo, pelos meus 10, 11, 12 anos, eu gostava muito de aventuras, andava sempre... Nós não tínhamos horas para vir para cá, só era brincadeiras sempre até às tantas, com os amigos da rua, andar de bicicleta. Claro. Esse é o sonho, sempre é o sonho. Era assim que nos tínhamos e portanto já havia aqui um bocadinho aquele espírito um bocadinho aventureiro. Eu recordo de uma vez colocar uma corda, nós morávamos no resto do chão, e portanto o meu quarto tinha uma janela e a janela dava para a rua, para o jardim que tínhamos. Eu recordo-me de atar um cordel do móvel que estava da estante do meu quarto para o exterior e subir pelo exterior para casa. E imaginava que ia salvar alguém. Sim. Portanto, já estava ali com um grande ângulo, assim, aquelas coisas das cordas, dos cabos e não sei o quê.
sei se era dos filtros que a gente Ah, via, certeza, Isso é sim. possível. aquilo era os Soldados da Da Fortuna. Ah, sim, tinha também. umas séries muito engraçadas, mas eu era um autêntico Calimero. Porquê? Porque a corda realmente estava bem atada, só que com o meu peso eu já era assim uma criança rechonchuda, não é? Roliça, e então andava de um lado para o outro e a corda arrebentou e eu bati de costas e depois a cabeça veio bater no sítio onde tinha o depósito da água, o contador da água, e rachei a cabeça. Eu estava a brincar com dois miúdos vizinhos que moravam no segundo andar e recordo-me que um deles disse que está a saber, está sangue. Eu pus a mão, senti assim um bocadinho quente e meti os dedos à boca e digo assim, realmente estou a deitar sangue. E depois eu olhei e era sangue, tinha aquele sabor a fera. Sim, sim. Digo assim, se eu puser um bocadinho de saliva, será que isto vai parar e tal? Pois, Não, nosso instinto. não parou, tive que entrar em casa, depois lá meti a cabeça debaixo d'água. Entretanto, a minha mãe chega, as mãos à cabeça, rapaz, eu não sei o que é, vais apanhar, porque era aquela velha máxima. Sim, 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 Mas sim. lá apanhas por Claro, claro. Sim, a nossa geração é assim. eu nunca me queixava, estava Não, sempre não, tudo bem. certo, Já certo, apanhava, certo. doía, queixava. E segue em frente, sim, 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 sim. Senão ia doer outra vez? Doía mais. Sim, sim. Íamos ficar com a dor que tínhamos e ainda íamos Noutras zonas do corpo. Eles iam Sempre. dar contas connosco. Caso também tenho uma história dessa. Lá fui para o hospital, lá fui levar uns pontos na cabeça e foi engraçado. Então estava lá uma miúda até que era da escola e depois também tinha rachado a cabeça e eles queriam fazer ali um match, mas não deu. Eu, por acaso, em relação a isso de aleijar-me dessa maneira tipo, no meu pai não pode ver, porque senão, lá está, chovia outra vez, era sempre assim. Uma altura também andava lá ao lado da minha casa, um tio meu fez tipo uma sucata dele, tinha lá uma data de coisas e eu andava sempre lá no meio, tinha umas galeiras de caminhões e não sei o quê, cheio de sucatas, e o que é que acontece? O Bruno escorrega e enfia um ferro aqui pela canela dentro. Acho que foi um ferro, uma chapa, uma coisa qualquer. Olho para aquilo, um bom tamanho de corte, não, e o meu pai e os meus pais trabalhavam na saúde, os dois, portanto, havia muito material em casa que às vezes vinha lá parar. Eu disse, não, vou aqui limpar isto, tapar, e se te perguntar, escorreguei, aleijei-me, está tudo bem. Hoje tem aqui uma cicatriz bem bonita na canela, curada em casa, que certeza que levava uns 4 ou 5 pontos. Só que, não, senão vai chover e não vale a pena. Aquilo meu pai sabeu passado uma semana, com um aspecto horrível, ok, mas a crosta era enorme. Já não estava Mas, a sangrar? mas pronto, te safaste, então segue caminho. Não choveu dessa vez. Tive assim algumas frequências, Sim. dessas. Recordo-me também uma vez que estava com a bicicleta também e caí e íamos, foi numa véspera de uma das idas para o Algarve, provavelmente íamos nas férias para o Algarve, e recordo-me de ter aberto aqui a zona do ombro. Ainda tenho aqui a cicatriz também, porque eu não me queixei. Desfez para dizer alguma coisa, não fui ao hospital nem nada, portanto, eu próprio meti uma gase, a minha mãe meti uma gase, tratei-me ali um bocadito, um autocuidado. Ela só se apercebeu 2 dias depois, quando viu uma camisola branca com sangue. Pois. Com mancha. O que é que tu tiveste aqui? O que é que tens aí? Não sei o quê. Eu disse, não tem nada, não sei, qualquer coisa. Quando ela abriu, estava tudo em felicidade. E pronto, mais uma história. Sim. Medalha. Pois. E bem, lá está, isso fez-nos fortes, de certa forma, e resilientes a se calhar algumas coisas que nos aparecem, isso é interessante. É verdade. E eu, Costumo dizer que treino difícil, combate difícil, depois a parte final é fácil. isso é, mas é exatamente. Vamos para a guerra, depois já é fácil. Exatamente. Andamos bem, depois quando chegamos lá. Sim, já Por isso é combate fácil. Normalmente é assim. é verdade. Traz-nos a resiliência. Fomos preparados num bom tempo. Sim. Hoje em dia chora-se, antigamente não, engolia-se e tentávamos andar para a frente. E em que momento é que chega o ensino na tua... O ensino, depois eu tinha assim também, pronto, eu era um vivaço quando era miudito, lá está, depois era castiço, as pessoas achavam um bocadinho de graça e eu, pronto, entrava um bocadinho nas brincadeiras e eu, desde cedo, manifestava vontade, um bocadinho vontade de ir até ao seminário. Eu, há coisas muito engraçadas que me contavam. Eu estava ali nos Salesianos, no Colégio dos Órfãos. Sei. E eles estavam sempre a tentar um bocadinho encaminhar para o seminário. Eu, sim senhor.
E fui uma vez, no 5º ano, só que as coisas não correram bem, a sério, que eu ainda não estava preparado, portanto, imagino que era vivo demais, um bocadinho mais. Depois do 7º ano fiz nova experiência, porque aquilo eram umas colónias de férias que havia e nós íamos, e eles faziam uma série de atividades, e viam se tínhamos perfil, se não tínhamos, se encaixávamos, então aí já acharam que eu estava um bocadinho mais, um bocadinho maior, e pronto, e fui. Entretanto, o seminário vai-me dando sempre aquele relacionamento com os outros, de tentar explicar as coisas, de ajudar a parte de organização dos jogos, porque nós lá temos que fazer uma série de atividades. E eu cresci muito no seminário, que em Campo Fiz Homem. No 7º, 8º e 9º, é a segunda idade de ouro que nós temos de aprendizagem, sendo que a primeira é ali o primeiro ciclo. Quando chegamos ali àquela fase de terceiro ciclo, 7º, 8º e 9º, aquilo é uma idade excelente para aprender, para nós aperfeiçoarmos um bocadinho também o nosso perfil, a nossa forma de ser e de estar. E, portanto, eu aprendi imenso. No seminário, nós tínhamos uma casa enorme, éramos 200, cerca de 200, seminário salesiano. Portanto, ali era em Moquefores, estávamos perto de, aquilo era, Moquefores é ali ao lado da Anadia, zona de Coimbra. Já sei. As pessoas de lá falam muito bem, e eu cheguei um bocadinho com o sotaque do norte, cortaram-me logo com o sotaque, disseram, tu vais falar para quem? Estou aí, portanto, estou Porto, isto é para falar direito, isto é português, que deve ser, é aqui que vais falar. Exato, isso era uma maneira que se via antigamente. Hoje em dia já começa um bocadinho a desmontar. Muitas pessoas achavam que eu era de fora porque não tinha o sotaque típico daqui. E, portanto, não, fui os meus pais a Praça das Flores, eu Nos Morris do Porto. cresci aqui nos arredores do Porto também, e educado, mas depois no seminário, sem dúvida, aí há uma matriz muito, muito boa que eles têm. Mas é. Portanto, claro, tem muitos anos de experiência nisto, Sim. em ser, Sim. e portanto, a mim deram uma responsabilidade de eu organizar jogos, era uma coisa que eu gostava imenso de fazer, parte da atividade física, e portanto nós lá fazíamos dentro do seminário, nós estávamos lá, só vínhamos em 3 momentos a casa, 3 momentos do ano, que era nas férias, basicamente, férias de Natal, férias da Páscoa, ou nas férias grandes, só vínhamos nesse momento. Nos outros momentos nós estávamos lá e, portanto, organizávamos torneios entre nós, nós formávamos equipas desde o início do ano, chegávamos em setembro, e essa equipa acompanhava-nos sempre depois até ao final. Basicamente, como os testes, é uma equipa, tem um grupo, não é? E esse grupo mantém-se, depois cada um tem a sua função. Nós lá também víamos várias funções. Havia a função de cuidar do seminário. E eu, na altura, comecei na papelaria, depois fui para passar a questão. Havia outros que era a parte dos animais, porque eles tinham pássaros, tinham animais um bocadinho da quinta, um câmbio, havia quem cuidasse disso. Havia outros que era só a parte da limpeza, ou havia outros que era na parte das refeições, portanto, eu não tinha a sua ocupação. Mas também faz crescer, não é? Também faz saber que estão a viver numa comunidade e cada uma tem uma função, não é? E se alguém falhar, é preciso... Eu não tinha muitas regras. Eu em casa era o Benjamin, com as irmãs mais velhas. Eu era o mais novito, portanto sempre fui um bocadinho ali a graça, um bocadinho da casa, mas depois da graça é engraçado, e de engraçado depois deixar de ser graça é no instante também, porque depois achamos que é tudo utilizado a adquirir. E não é assim. E lá custou-me no início. Isso custou-me bastante. Que veio a regra, não é? Veio as regras. E porque veio o compromisso, e porque tive de ceder àquilo que eles diziam mesmo. Basicamente havia rotinas e eu era um bocadinho sem rotinas, e as rotinas quebram-nos. E eu estou convencidíssimo disso, que parte do ensino tem que nos moldar, senão não é ensino. Nós, se quisermos que um jovem aprenda uma arte, um ofício, que saiba estar para fora, nós temos que o vincar, temos que o educar. Certo. E isso vai criar vínculos, vai moldá-lo. E isso custa. Sim.
Rien sans peine. Portanto, não é nada sem dor, quase. Pois. Tem que haver aqui algum esforço, alguma capacidade também E isso de haver dor, muitas vezes também a dor ou a exigência também traz o conhecimento para a frente, ou seja, no momento custou, mas o facto de ter custado de alguma forma ou ter havido uma dor, traz também a memória, de certa forma afetiva não, se calhar se eu não voltar a repetir daquela forma e ir pelo que estás a dizer de rotinas já se vai fazer um caminho mais certo, isso faz muito sentido, Sem dúvida. nunca passei por aí. E eu apercebi-me disso muito cedo, não é? Lá está, no 7º ano, quando vejo meus pais aí, nem pensei que aquilo era toda uma brincadeira, que ia ser umas férias, mais umas férias. Mas ao fim de 15 dias, ao fim de um mês, tu ou entras na jogada que está, ou então vais sofrer mais, não é? É aquela velha básica que tens, aceita que dói menos. Exato. E portanto, tu tens que entrar no registro, portanto, tens que entrar no grupo e tens que perceber as regras do grupo e tens que te mudar um bocadinho a elas. E elas no início não eram fáceis porque nós tínhamos que fazer a nossa cama todos os dias. A nossa cama tinha que ficar toda vincada. Era estilo tropa autêntico. Passava um padre que via ver se havia pó no desenho de cabeceiras e tinha o vinco. Se ele visse que aquilo não estava assim bem feito, pegava nos lençóis e desfazia tudo outra vez. Sim. Nós fazíamos a cama e depois tínhamos que a deixar aberta, com 3 voltas, para arejar. Muito específico. E depois o Pejeba, direitinho, respeita. Houve ali aqueles 3 anos, em termos de vida, foi uma aprendizagem brutal. E em termos de capacidade de me dar aos outros também, porque eu pude me relacionar com os outros, com os meus colegas. Você gastou-me em camarada, desculpa interromper. Nós era camaradas de 50, 60 pessoas, jovens. É muita gente no mesmo sítio. Para gerir. Sim. E então nós era engraçado que elas eram todas amplas, todas abertas, tinham um muro pai só de 1 metro. Portanto, nós de pé conseguimos ver, aqui estava dividido mais ou menos em 4 espaços, mas conseguimos ver de um lado para o outro o espaço grande. Mas aí, o que eu estava a dizer era que desde cedo eu percebi-me que as regras eram importantes e que se as respeitasse e as compulse de uma forma assim mais amiga, mais verde, que me ia dar muito melhor com os outros. Exato. Portanto, isso deu-me essa bagagem, essa aprendizagem e essa maturidade. Sim, é verdade. Quando viram cá, não achavam que já era o Tiago. Era o Tiago, não é? 3 anos que... O Tiago que eu conheço. Mais calado, mais observador, mais calmo. Pois, faz diferença. Sim, porque assim a comunidade uma pessoa tem muito mais que ouvir do que nós falarmos, não é? Certo. É verdade. não é? Faz parte da sobrevivência, não é? Também não é importante nós falarmos, mas depois também percebemos que aquilo que nós vamos dizer pode ser importante ou não. Certo. E isso somos um bocadinho mais seletivos, se calhar. É isso, Exatamente. é o falar é importante, mas o ouvir ainda é mais, que é isso aí dá-nos o tempo da resposta ou sequência de uma conversa do que é que se vai fazer, porque às vezes pode dar para muito bem aquela informação ou alguma coisa que se diz, ou pode dar para o torto para um mal entendido ou que nem sequer faz contexto com aquilo que está ali, faz todo sentido, não? Eu por acaso estás a falar dessas experiências e às vezes nós vemos nisso, na forma como estás a dizer, que é esta exposição constante com os mais da tua idade, não é? Ou relativamente próximas, porque acredito que havia várias faixas etárias para os anos que estavas lá, e que acaba por moldar as personalidades para saber viver num contexto onde todos dependem de todos. E isso hoje em dia, os miúdos que nós temos, que não estão expostos a isso, às vezes eu sinto que estão naquelas bolhas e que dificilmente conseguem lidar com terceiros. Não, normalmente eu peço e quero e tenho tudo. Ou faço birra e tenho tudo. Ali não. Se não fazes bem, vais ser chamada a atenção, tens tem consequências dos atos que tu... Isso faz moldar muitas personalidades. Isso não é justo hoje. E nós somos seres... Nós não somos ilhas. Nós, como seres humanos, somos pessoas de relação. Portanto, nós trabalhamos com relações. É verdade. Portanto, a nossa relação interpessoal, intrapessoal, com os outros, com o mundo, com a comunidade que nos rodeia. Portanto, é uma relação que tem que ser próxima, tem que ser física, pode ser às vezes metafísica, que já houve, não é? Estávamos a falar há bocado do Covid. Sim. Mas
Mas é uma relação que tem que ser próxima, tem que ser Sim, existencial, sim. porque nós não trabalhamos sozinhos, nós não. Isso é verdade. Porque eu acho que hoje em dia há esse problema destes jovens, e eu na minha altura não havia este problema, porque nós entretínhamos com os jogos, era a bola, pegávamos e íamos jogar futebol, pegávamos e íamos andar de bicicleta, pegávamos e íamos ao cinema, pegávamos e íamos à praia, Sim. e portanto nós relacionávamos uns com os É outros. verdade. Quando queríamos falar com alguém por telefone, tínhamos que pegar no telefone, discar no É telefone, falar do outro lado, e aquilo era uma seca, porque já tínhamos alguém a dizer: desliga isso, estás há muito tempo na liga, e não sei quem, não sei como É é. verdade. Tínhamos que pôr ao telefone. E ter a E sorte. correr o risco de alguém ouvir a conversa, não é? Porque às vezes havia mais que o telefone em casa. E sim, o telefone estava no local público. Exatamente, Às vezes exatamente. íamos a uma cabine, meter umas moedas, às vezes aquilo acabava-se no tanto que não havia moedas para muito tempo. Pois é isso. Portanto, era E ter a sorte que alguém estava do outro lado. Porque podíamos tentar ligar e não tinha lá ninguém. Portanto, temos de tentar outra vez. Também. as nossas mensagens, eu às vezes penso, as nossas mensagens eram os bilhetes pequeninos que É isso. deixávamos, que ninguém sabia, era um bilhetezinho pequeno e pedíamos ao outro para entregar ao outro. Sim, isso. sim, sim. Para ver a reação, a Para ver reação. a Era verdade, é verdade. assim. Era. Mas há bocadinho. E, há não, e bocadinho- era instantâneo, não era instantâneo como é agora. Agora tem que ser agora, tem que ser neste momento. Não, nós tínhamos o tempo de. Essa questão do bilhete ou a questão de se não está cá hoje, nós temos. E na altura nós não éramos tão expostos como eles estão Sim, hoje em dia. são muito hiperestimulados. Hoje em dia, Sim, Eles não têm esta parte da, como é que é dizer, não é o segredo, mas a capacidade como é que é a palavra correta? Privacidade. sim, Não tem essa privacidade. sim. Porque as redes sociais, se bem que possa ter aqui alguma coisa até de interessante, mas expõem demais a privacidade das pessoas. Às vezes as pessoas até dizem coisas que nem querem, nem pensam nelas. Sim. E quando se apercebem, já o disseram e está escrito. Exato. E a escrita é Está a sempre arma do postado, perigo. exatamente. É Sempre. verdade. É que depois me dá para apagar. Pois não. Acabou o texto. E não era aquilo que eu queria dizer muitas vezes. Sim. Não era a detecção que o outro fez, não era aquilo, não era suposto. Portanto, nós, aquela questão, que hoje se fala muito do bullying nas escolas e por aí fora, nós no nosso tempo tínhamos todos um nome, havia às vezes uma alcunha, era isto, era. Mas a gente até aprendeu a lidar com as Sim, coisas, sim. deixavas em frente, É verdade. passava, É verdade. deixava E eu acho que foi recordista ficou nisso. ali martelado Pois ao não. ponto de. A gente seguia. Acontecia- íamos com as coisas, sim. assim, E muitas vezes era a defesa. Porque eu falo por mim, eu acho que devo ter sido o recordista de nomes. Um gajo ser alto e magrinho, esquelético, está sempre a 1 milhão de nomes. Tive de tudo e mais alguma coisa. Portanto, era recordista. E a minha defesa qual é que era? Vou alinhar. Alinhava sempre, que assim eles largavam-me rápido. Porque se entrasse como às vezes acontecia com outros, que ficavam chateados, porque imagina, um rapaz gordinho era a bola, ou não sei quem, e eu era a estaca, ou era, sei lá, uma altura que me chamavam chelique só porque Alguém que se enganou. alguém que se enganou, pronto. Coisas bizarras, mas eu relativizei, tipo, vou entrar na coisa e vou... Mas não entrávamos na paranoia. É isso, é Aquela isso, é isso, é aquela isso. coisa das pessoas para cismarem, Sim, aquele sim, racismo, sim, quase sim, que sim. parece que é compulsivo aquilo. É Mas isso. aquilo acaba mesmo por martelar na cabeça. Sim. E acaba por criar E traz alguns transtornos. tipos de problemas, Sim, sim. exatamente, transtornos, por aí fora, Sim, sim. que depois dificultam muito no relacionamento das pessoas, no dia a dia. Isso não há hipótese, é verdade, é verdade. Mas é para os laços. Vamos lá. Pronto, estavas a falar então da questão da entrada para a faculdade e também a parte do nadador Salvador. Sim, basicamente foi isso. Tirei o curso de nadador Salvador, que foi mais uma responsabilidade, e depois na altura concorri para a faculdade também de desporto. E pronto, foi um percurso já formativo diferente, e foi engraçado, porque depois também fui trabalhando sempre, à medida que ia estudando. Portanto, sempre tive um bocadinho o estatuto de trabalhador-estudante, não é? Sempre quis as minhas coisinhas, e meu pai sempre me pôs à vontade e disse: meu menino, tu queres? Então tens de trabalhar. Tens mãos? Queres umas calcinhas de não sei o quê? Então tens de trabalhar. Certo. Queres a motinha? Então tens de trabalhar. Pronto, foi assim. Foi-me dando essa responsabilidade e eu fui sendo, tirei o curso e fui trabalhando. Mas foi muito engraçado. E essa parte de ser nadador Salvador, o que é que tu sentias que te complementava, ou o que é que te chamou aí para fazer isso?
Olha, eu gostava de nadar, tinha boas, pronto, safava-me bem na parte da natação. Lá está, a minha ligação com o mar sempre foi muito forte e achei que podia ser útil utilizar os meus atributos para ajudar alguém na praia. Na altura tirei o curso, era uma forma de ganhar ali uns trocos também durante o verão. Estava entretido e foi engraçado, porque depois tinha esta responsabilidade de querer ter a minha autonomia financeira e, portanto, foi mais um trabalhinho que disse que, pronto, olha, vamos aproveitar, já que e eles não pagavam mal. Foi na altura em que vim aqui para Gaia, portanto, vim aqui para as praias de Gaia e fiquei por aqui depois. Certo. E se tu mantiveste até este período mais recente que tiveste, ou se houve algum hiato? Não, houve aqui hiatos, porque depois, entretanto, tirei o curso, entretanto, fiz os meus 5 anos de curso de nadador Salvador, só que depois aquilo que temos que fazer reciclagens. Se não fizeres a reciclagem, depois tens de fazer uma renovação do curso. Eu, durante um tempo, depois na faculdade, não tinha assim grande tempo para estar a tirar, portanto, na praia e havia outros projetos. Entretanto, depois quando acabei o curso, comecei a trabalhar e queria descansar um bocado também no fim de semana e no verão, e então depois parei ali um bocado. E depois retomei novamente, há bem pouco tempo, desafiaram-me outra vez, olha, tens de tirar o curso, se calhar era engraçado. Aliás, na altura, estive a ver depois aqui com os bombeiros, com a parte do ISN, e eu, na altura, nem era para tirar o curso, mas depois disseram, olha, já estás parado há algum tempo e se calhar era interessante fazeres o curso tudo novo, por que não? E pronto, fiz o curso tudo novo, foi assim. Boa. Voltei outra vez a estar com a malta mais nova. Já... E notaste diferença? Sim, as minhas pernas já não são as mesmas. A parte física. A parte física mudou completamente, já não era aquele olhava para os miúdos e pronto, é outra experiência também, outra capacidade, é outra maturidade também, certo. E outra perspectiva também. Sim. Mas pronto, E foi as engraçado. pessoas? E as pessoas também, as pessoas olhavam para mim e estavam por aqui, não sei o quê. E eu, pois é verdade. Eu já dizia qualquer coisa, já não havia aquela insubordinação que às vezes há nas praias, não é? Eu quando vim para aqui isto era um faroeste. Pois. E eu pitava e as pessoas continuavam. Sim. E não vou, não sei quem, não sei como é. Agora não. A malta não... É difícil de respeitar, não é? Hoje em dia... O Rafa chegou a ter que ameaçar. Mas hoje em dia, esta juventude respeita muito mais do que antigamente. Okay. Antigamente o pessoal não estava habituado a que houvesse a haver uma autoridade, não era bem visto no Salvador, quase. Isto é um trabalho já feito durante muitos anos. Portanto, isto é um trabalho de pedagogia junto às populações da comunidade e, sem dúvida, quando eles vestem a farda, hoje em dia as pessoas respeitam imediatamente. Há sempre um outro que tende a facilitar ou a não gostar porque é incómodo a observação ou isto. Mas eu lembro que naquele tempo era o cabo do mar que vinha pela areia de fatinho branco, o polícia marítimo, não é? Sim. Com o seu cacetete para impor alguma ordem, não sei o quê. Porque as pessoas não têm noção, mas tudo que é do passeio para a praia é tudo autoridade marítima. Ali a PSP não diz nada. Não diz nada. Exato. É tudo autoridade. Nós acabámos por este ano ter um bocadinho essa noção. Como tu sabes, o nosso filho mais velho também esteve. Pela primeira vez como nadador Salvador, e eu acho que também o que ele sentiu era pessoas mais velhas perante eles miúdos, que são miúdos, às vezes esticavam mais a corda. Eu sempre entrei aqui na água, uma das frases que ele ouvia muito, eu sempre entrei aqui na água, não interessa como é que ela está, eu sei como é que isto é. Ele se esquece, as ordens que eu tenho é você não pode entrar, cá vermelho, você sabe que nem sequer pé na água. Não quero saber. É como cá em Schultz, também eram sistemas que chateia um bom bocado, ele ia-nos contando. Um bocadinho. Mas depois o que eu percebi do que ele foi falando é que depois as pessoas começaram a conhecê-lo porque ele ia estar mais ou menos, tudo bem que eles vão rodando, mas ia ficando sempre mais ou menos nas mesmas praias e acabavam por já entender o ponto dele e colaboravam. E vai um bocadinho de encontro ao que estás a falar. Mas também acredito que a diferença de uma pessoa mais velha para um miúdo que vai para lá, às vezes também não facilita as pessoas. Tem peso. Aí já acredito que as pessoas já olhem de outra maneira. E eu acho que tinha uma vantagem de que muitos às vezes podem não ter, não é? Porque tinha a parte do conhecimento
portanto, a proteção civil, um bocadinho, Exato. não é? Da parte dos bombeiros. E isso parece que não, mas depois há um conhecimento, as pessoas conhecem a pessoa também, identificam, há um relacionamento um bocadinho diferente. Sim. Mas a proximidade, sem dúvida, que é importante. As pessoas conhecerem quem é, identificarem-se. E é o que eu estou a dizer. As pessoas antigamente não respeitavam tanto. Nem era tanto por não conhecer. O próprio serviço em si não estava ainda, não era tão bem aceito como é agora. Agora as pessoas percebem que está ali alguém que pode ajudar. E hoje em dia é verdade também que qualquer coisinha eles, a prevenção é muito maior hoje em dia do que antigamente. Antigamente as ondas quebravam quase em cima das pessoas e estava tudo bem. Hoje em dia não, o mar começa a levantar um bocadinho, está a bandeira amarela e há uma chamada de atenção, há mais informação também. Sim, As pessoas, proteção pessoas civil, colaboram isso, mais. proteção civil e não só, ISN todo. ISN, Instituto de Socorros Anófagos. Eles fizeram muitas campanhas durante muitos Sim. anos que acho que ajudam imenso a melhorar esse conhecimento e esse, Pessoas mais dúvida. sensíveis essa segurança. sim, mas o Rafa ainda chegou a falar mais de uma vez de pais com crianças. Pronto, tem que a bandeira assim facilitar e ele não consegue. Pronto, ele mesmo ele não saía da linha d'água porque ele alertava os pais e eu já havia essa. Mas pronto, era esse jogo de ego, não é? Tipo, eu é que sei, eu estou aqui e pronto. Mas Existe sempre essas pessoas. Mas o Rafa e como todos os outros que vestem a farda vão ter que perceber que são a autoridade daquele momento e que vai haver sempre a contraposição. Vai haver sempre alguém que acha que Sabe mais. pode fazer ou que não sei o que, não sei. E portanto ele tem que exercer a autoridade dele. ele e adorou tem a experiência, depois no fim. Eu confesso que eu desafiei um bocadinho. Lá em casa damos expressão para ele. Eu desafiei. Então vai e tal, porque ele anda na natação desde os 3 anos, não é? Sim. Mas depois eu confesso que eu todos os dias pedia a Deus, corra tudo bem. Aquela vez que eu estava cada história, tipo, ai meu Deus. Mas pronto. Mas Aquelas pessoas que lhe disseram que você já vem aqui há mais de 40 anos, eu sei muito bem como é que é esta praia. E já está bem, mas tem aqui regras, não interessa só você tem 40 anos disto. E as regras existem para a própria. E é isso que ele muitas vezes Para a prevenção. para a segurança da própria pessoa. Claro. Mas, e depois como é que saltaste para bombeiro? Ficaste